Ambin Ryu é repentinamente enviado para outro mundo depois de perder seu emprego. Lá ele ganha um sistema que pode lhe ajudar em sua sobrevivência, mas isso não serve de nada e Ryu fica preso nesse mundo por mais de 20 anos. Quando finalmente é libertado, ele descobre algo muito pior. A história começa em um mundo chamado Celia Latina. Logo vemos o protagonista Ambin Ryu lutando contra um lobo. Ao que tudo indica, ele foi escolhido para sobreviver neste mundo e se tornar forte, escolhido por quem nós ainda não sabemos. Na verdade, nem ele sabe como veio parar aqui e ainda está tentando entender o que está acontecendo. O lobo não lhe dá tempo para pensar e o ataca. Ryu felizmente é capaz de derrubá-lo com a pedra e a única coisa que ele tem certeza é que precisa sobreviver. Nesse momento, nosso garoto chega à beira de um penhasco e grita com o lobo questionando por que ele está sendo atacado. De repente, uma tela amarela aparece ao seu lado com informações sobre o lobo. Ele é um lobo mágico de nível 1 e monstro mais fraco de Celia Latina. Além disso, o sistema informa que Ryu pode ganhar experiência para subir de nível participando de várias batalhas contra monstros poderosos. Ao ler isso, o protagonista chega à conclusão que está em algum mundo de jogo de fantasia. De repente, o lobo pula em sua garganta e a cena muda ao passado, quando Ryu havia sido dispensado do serviço militar obrigatório. Depois de ficar sem emprego, ele começou a passar seus dias em seu PC. Um dia, enquanto comia batatas fritas, do nada uma fumaça começou a cercá-lo e em um piscar de olhos tudo ficou preto. Quando Ryu abriu os olhos, ele ouviu vozes falando sobre a existência de 7 bilhões de candidatos para o escolhido. Nosso garoto obviamente estava confuso sobre o que estava acontecendo. Mas as vozes continuam falando sobre a transmissão das diretrizes. De repente, uma das vozes diz que cometeu um erro com as diretrizes, mas a outra diz que é apenas uma pessoa e eles não devem se importar, afinal ainda tem outras proteste. Logo, o tal escolhido foi transportado para esta dimensão chamada Celia Latina. Agora voltamos ao presente. Ryu elimina o lobo infernal. Ele ganha 13 pontos de experiência e se pergunta frustrantemente por que veio parar neste lugar, especialmente quando ele só recebeu alta do exército há 3 meses e ainda nem teve namorada. De repente, o sistema aparece de novo para dizer que ele tem apenas 5% de chance de sobrevivência, então questiona se ele gostaria de acabar consigo mesmo logo. Essa pergunta é o suficiente para o protagonista perceber que naquele lugar só tem ele. Por ele mesmo, então ganha determinação para sobreviver e encontrar uma saída deste lugar. Nesse momento, o sistema aumenta suas habilidades, pois Ryu foi capaz de descobrir sua vontade e espírito de luta. Em seguida, nosso garoto recebeu a opção de selecionar uma classe. Ryu navega pelas classes em que está menos interessado. Ele acha que a classe de guerreiros é apenas divertida em jogos, então depois de pensar um pouco ele escolhe a classe de mago por causa do alcance, mas o sistema rejeita sua escolha devido à sua falta de capacidade. Então o protagonista escolhe a classe espadachim mágico e é rejeitado mais uma vez. Ele optou pela classe de guerreiro depois de ser rejeitado pela classe de curandeiro também. Agora é hora de escolher uma arma. Ryu novamente pensa em longo alcance e escolhe a lança longa, mas devido a algum erro acaba pegando uma espada longa. Esse erro faz nosso garoto lembrar daquela voz dizendo que teve um erro com as diretrizes. Ele fica irritado ao lembrar disso e xinga o sistema por estar bugado, mas logo deixa de lado todos esses contratempos e pega a espada para se proteger. 7 dias se passaram desde que Ryu chegou nesse mundo. Ele tentou pedir às diretrizes várias vezes informações sobre como ele poderia voltar, mas não havia nada além de silêncio. Ryu se pergunta se isso se deve ao bug. Depois de uma semana neste mundo, ele descobriu que os cães infernais também podem subir de nível. Nesse momento, Ryu observa que o cão tenta atacar e se pergunta se os lobos estão se acostumando com ele como ele está com eles. Então, mudando um pouco sua estratégia, Ryu tenta atacar de cima, o que poderia funcionar se ele tivesse algum talento para a espada. Mesmo assim, nosso herói felizmente consegue derrotar o lobo e atingir o nível 2. Ao atingir um novo nível, ele obtém a habilidade de retalhar que pode executar facilmente mesmo ele não sendo muito bom com a espada. Isso também se deve ao sistema. Depois de algum tempo, o protagonista usa a própria carne da caça como alimento, embora a carne de lobo não seja muito boa. Enquanto Ryu come, ele se pergunta por que ele foi trazido para este lugar e para onde eles enviaram os outros 7 bilhões de candidatos de quem ele ouviu falar. Esse pensamento ativa o sistema de diretrizes e uma tela aparece dizendo que ele pode deixar a montanha rochosa da área atual no nível 5 e se encontrar com os outros escolhidos. Ryu fica chocado e mais informações aparecem.
Com isso ele descobre que esse lugar é apenas uma área de novatos e os monstros são ajustados ao nível do jogador, enquanto a área principal é preenchida com outros escolhidos e lá ele poderá subir de nível. Além direto será transportado para o continente Latna, onde a verdadeira luta começará. O protagonista ainda não foi capaz de entender completamente e pergunta mais informações, mas o sistema mais uma vez dá erro. Ainda assim o protagonista sente que aprendeu algumas coisas importantes. Agora ele só precisa atingir o nível 5 e se encontrar com outros escolhidos para aprender mais. A partir daquele dia Ryu começou a caçar cães infernais para subir de nível, mas as lutas não ficaram mais fáceis e à medida que subia de nível ele ganhou habilidades. Esses dias foram um ciclo de caça, comer, se machucar e dormir. Depois de repetir esse ciclo por semanas ele teve sua batalha final com um cão infernal de nível 4. Usando sua inteligência e habilidade o protagonista saiu vitorioso. Em 27 dias de luta ele finalmente conseguiu atingir o nível 5. O resultado de todo o seu trabalho duro foram 3 habilidades e estatísticas elevadas que começaram a aparecer em seu físico. A felicidade de Ryu durou pouco porque um erro no sistema fez com que seu nível caísse para 4. Ele tenta manter a calma pois acredita que é apenas uma ilusão. Mas olhando com muito cuidado ele grita quando vê que seu nível realmente caiu para 1. O único lado positivo é que suas estatísticas e habilidades ainda estão lá, então ele só precisa caçar os cães infernais de nível 1. Isso é mais fácil dizer do que fazer pois os cães continuam ficando mais fortes independentemente de seus níveis. A cada dia que passava o protagonista continuava a arriscar sua vida para subir de nível, mas não importa quantos cães infernais ele eliminasse Peck no final nosso garoto continuava sendo jogado de volta ao nível 1. 7 anos que se passaram e Ryu continuou repetindo esse mesmo ciclo. Como o escolhido ele não conseguiu envelhecer e a maioria dos ferimentos foram curados em um dia. Mas devido a não passar do nível 4 ele ficou preso com as mesmas 3 habilidades que tinha no início. Agora vemos como os cães se tornaram fortes. Depois de 7 anos eles nem se parecem mais com cachorros ou lobos. Nesse momento a cena muda para uma figura branca falando sobre como ele está acostumado com isso agora porque já é a 5ª vez. A maioria dos jogadores limpa o mundo dentro de um ano. Enquanto a figura branca olha através dos jogadores ele encontra um cartão do Ryu, que ainda está logado em Celia Latna. A cena muda e vemos Ryu de alguma forma de volta ao seu quarto. De repente a tela de orientação aparece mais uma vez perguntando se ele gostaria de ir de base. O protagonista fica abalado e é capaz de se recuperar de estar inconsciente. Ele percebe que já se passaram 10 anos e ele sobreviveu mais um dia. Mesmo uma queda de um penhasco não é suficiente para eliminá-lo, mas esse não é o problema. Afinal ele está no nível 1 mais uma vez. O protagonista se pergunta se pode chamar isso de vivo e pensa em desistir. Esse pensamento é de curta duração porque ele quer ter um fim digno. Então ele pega sua espada para voltar a caçar. Depois de passar mais de 10 anos neste lugar o protagonista perdeu a noção do tempo. Ele adotou alguns hobbies que são bastante úteis para sua sobrevivência. Mesmo neste ambiente hostil ele aprendeu a viver com uma atitude positiva e até construiu uma casa para si mesmo. Agora vemos rapidamente que há algumas coisas que ainda o deixam com raiva. Como vê a casa que ele demorou 3 anos sendo destruída devido a um cachorro infernal, mas ainda assim ele permanece o mais calmo possível enquanto pensa em construir uma nova casa com os ossos desse lobo infernal. O animal voa rapidamente para longe e usa seu sopro de dragão, o que pode fazer algumas pessoas questionarem se é mesmo um lobo. Independentemente disso, Ryu conhece seus padrões muito bem e está ciente de que esse ataque é indiscutível. Então ele se prepara enquanto bloqueia o ataque com seu corpo. Ele está ileso. Embora seu cabelo tenha queimado nas bordas, isso o deixa irritado de vez, mas não é hora de se preocupar com o cabelo. O lobo começa a lançar vários feitiços seguido com o golpe final. O protagonista erra um ataque pois ainda não é bom com espadas por não subir de nível, mas ele ainda tem seu movimento secreto que usou para vencer milhares de lobos, então o protagonista combina 3 ataques, o corte vertical, o corte lateral e a estocada. Nosso garoto sorri ao sobreviver mais um dia. A cena muda de novo para a figura branca que finalmente percebe que o garoto que foi grampeado uma vez ainda está em Celia Latna. Isso foi há 4 gerações, o que significa que 20 anos se passaram desde então. A figura entra em pânico e olha para as estatísticas do protagonista. Ele se pergunta como o garoto conseguiu sobreviver, só então ele tem uma ideia.
Enquanto isso, Rio estava comendo e olhando para suas estatísticas extras. Ele se pergunta o quão forte era e pensa em quanto tempo terá que viver assim, mas tenta se manter positivo pois acredita que chegará o dia em que finalmente poderá conhecer os outros escolhidos. De repente ele vê uma luz brilhante no céu, algo está acontecendo e Rio nem sabe o que. Por outro lado, vemos que a figura branca tenta se livrar dele apagando seus registros e o enviando para um determinado lugar. De repente um raio cai e vemos um dragão irritado com a chegada do que ele descreve ser algo de outro mundo. Enquanto isso, o rio está cheio de todos os tipos de emoções pois finalmente chegou o dia em que o céu não está vermelho. Ele pula porque não pode acreditar em seus olhos que estão testemunhando um lindo céu azul. Logo a gravidade entra em ação e ele cai no chão. Embora sua felicidade ainda esteja na nuvem, ele não tem certeza do que está acontecendo. Nosso herói agora está no nível 5 e ganhou uma habilidade de comunicação. Mais uma vez ele tenta perguntar algo ao sistema de diretrizes, mas ainda está bugado. Obviamente isso não o ajudou em 22 anos e não tem muito o que esperar desse sistema, mas agora ele vê a tela que nunca viu antes, que diz que sua missão final é eliminar uma das 6 deusas de Látna. As recompensas por isso serão retornar à Terra em um corpo eterno e 3 desejos. Além disso, a tela também diz a ele para manter sua identidade em segredo e se registrar em uma guilda de caçadores. O protagonista está focado lendo isso enquanto um monstro aparece de repente. O dragão não parece satisfeito. Ryu tenta pegar sua espada e percebe que ela não está com ele. Parece que nosso garoto a deixou cair perto da água. Mas o dragão não está disposto a esperar por ele, então ele não tem outra opção a não ser usar os punhos. O dragão ri de sua estratégia até que ela leva um soco. Até Ryu ficou chocado ao ver a facilidade com que ele a derrotou. Depois disso ouvimos a história realmente triste sobre como o dragão foi intimidado por outras pessoas mundanas. A história é tão triste nem quero falar sobre isso. Então seguindo em frente aprendemos que ela é na verdade uma viver, pois os dragões têm 4 pernas. Ryu a interrompe e diz que não está interessado nisso. O que ele quer saber é como ela sabia que ele era de outro mundo. Ela responde que não pode dizer apenas olhando. Ela só sabe quando eles são eliminados e seus corpos desaparecem. Em conclusão, ninguém será capaz de dizer a identidade de alguém de Látna, o que significa que o dragão estava apenas presumindo que ele é de outro mundo. O protagonista ainda pergunta se está a Floresta Saat dentro do Reino Greriut como diz a diretriz. Mas o Viver responde que agora é chamado de Reino Strahd, pois o anterior foi destruído. Nosso garoto fica um pouco irritado com essa nova informação e perguntou por que ela o atacou. Ela diz que é porque ele é um demônio de outro mundo. Ryu fala que essa não é a palavra apropriada para usar em sua situação. A dragão assustada menciona que foi a deusa que disse isso, o que desperta o interesse de Ryu e ele pergunta quem é essa deusa. Antes de contar mais, a dragão pergunta se ela pode ir para casa e tomar um remédio porque está com dor. Ele não é muito compreensivo no começo, mas decide ir com ela para que ela não possa fugir. A Viver diz a ele que a princípio os humanos de outro mundo e os Latinians se davam bem, mas logo eles começaram a eliminar os Latinians para subir de nível. Os mais poderosos entre eles se uniram e formaram um grupo chamado Grande Terra para que pudessem eliminar a deusa. Não havia como lutar contra eles quando estavam sendo liderados por um líder de nível 100. Então antes que isso pudesse acontecer, os 4 heróis do continente eliminaram os humanos do outro mundo em um instante. Os heróis eram o Rei da Lâmina chamado Valrold, o Arquimago chamado Zenovia, o Rei Relâmpago Galien e a Transcendente Oliene. Os 4 foram capazes de salvar a deusa. Depois disso os outros mundanos fizeram um contrato com o malvado deus demônio e eles são rapidamente executados quando sua identidade é descoberta. Ouvir tudo isso não é muito agradável para Ryu, pois ele finalmente escapou daquele inferno rochoso depois de dezenas de anos e agora ele tem que sofrer por algo que aconteceu antes mesmo de ele vir para cá. Não é como se Ryu desistisse. Então ele se determina a eliminar a deusa e voltar para casa, mas antes disso o protagonista precisa cuidar de alguém que conheça sua identidade. A dragão imediatamente promete não contar a ninguém, mas tudo o que ouvimos é um grito. 5 dias se passaram e Ryu finalmente chega à cidade de Onfrois. A cidade está localizada perto da Floresta Segura e de uma masmorra nas planícies, então a maioria das pessoas que vêm a esta cidade são caçadores procurados ou seres de outro mundo. Nesse momento nosso garoto entra na guilda e todos presumem que ele já é um caçador por causa de seu físico. Assim que ele afirma que quer se registrar, todo mundo de repente pega suas armas. De volta à caverna vemos que o Viver está segura. Ryu pede sua ajuda para conseguir equipamentos e roupas para que ele possa se misturar. Ela está um pouco hesitante pois presume que ele quer eliminar a deusa.
Mas de qualquer forma Ryu diz que ela não pode realmente ir e contar a outras pessoas sobre ele pois ela também é procurada. Ryu acrescenta que se sente bem conversando com alguém depois de tanto tempo. Isso toca o coração da Viver quando ela se lembra de seus velhos amigos e ela concorda em ajudar, então joga algumas roupas, o protagonista começa a se despir na frente dela, o que a perturba um pouco. Ele argumenta que ela também não tem roupa, então Ryu veste suas roupas novas e o Viver ensina ao nosso garoto um pouco de bom senso. Mas ele está mais interessado em como pode conhecer a deusa. Para isso ela diz que ele precisa se tornar um dos 4 heróis ou prestar um grande serviço para receber sua bênção, o que não é fácil, portanto o melhor curso de ação é se tornar um caçador e caçar monstros em masmorras. O protagonista menciona que o sistema de diretrizes também mencionou isso, mas ele parece ser o único que pode ver. Ele ainda diz ao Viver que está quebrado e não tem muito o que fazer. Depois disso ela ensina como ser natural e dedica tempo a ele. Mas no momento o protagonista parece que desaprendeu tudo. Ele se registra com o nome de Eric Garon. Enquanto a recepcionista o recebe, Ryu se sente aliviado e grato pela ajuda do Viver. Mas como ele menciona que quer se tornar um caçador, todo mundo fica muito desconfiado sobre sua identidade, pois ele ainda não é um caçador. Apesar de sua antipatia, Ryu imediatamente percebe a mudança na atmosfera, mas permanece calmo e alguém lhe diz para colocar a mão na pedra de medição. Todos estão observando de perto para ver suas habilidades. Ele lentamente move a mão em direção à pedra pois não pode recuar agora. Enquanto isso todos os outros preparam suas armas, mas logo riem de alívio quando veem que Ryu é apenas um espadachim de nível 5. O protagonista estava confuso sobre o que está acontecendo e a recepcionista pede desculpas por confundi-lo com um humano de outro mundo. Ele descobre que a maioria das pessoas de outro mundo está no nível 20 e ainda se registra como caçadores, apesar de seu alto nível. O que é uma revelação óbvia que é uma pessoa de outro mundo. A recepcionista então fala que a taxa de inscrição é 300 moedas. Ao ouvir isso nosso menino quase perde a alma pois esperava passar 6 meses com as 400 moedas que tirou de Viver. Suas mãos tremem por ter gasto a maior parte de seu dinheiro, mas agora nosso garoto estava determinado a fazer um nome para si mesmo. Então ele solicita uma missão de exploração de masmorras. Ouvindo isso um típico cara de aparência arrogante aparece dizendo a Ryu para saber seu lugar sendo apenas o nível 5. A recepcionista pergunta a esse cara chamado Holt se ele está planejando ir para a Floresta Segura. O homem respondeu que os monstros e as masmorras estão aumentando em número e causando problemas. Então ele terá que ir já que é o único nível alto aqui. Ryu não entende qual é o problema e por que Holt está agindo todo pomposo se ele tem o mesmo nível da Viver. De qualquer modo nosso garoto ainda não quer se envolver com ele. O que na minha opinião é uma decisão muito boa, mas o destino tem planos diferentes para o azarado Ryu. Nesse momento a recepcionista menciona que Hold ainda tem espaço em sua equipe e diz ao prota para se juntar pois ele não poderá fazer missões sozinho. Isso também pode lhe ajudar a aprender mais sobre o trabalho. Harold responde que já tem uma novata e não há espaço para ninguém. A novata se apresenta como artesemente dizendo que seu nível é 25, mas o protagonista consegue ver o nível de todo mundo e nota que na verdade ela tem o maior nível aqui. A garota é uma maga da raça humana e tem nível 37. Ryu instantaneamente desvia o olhar dela para parecer menos desconfiado. Nesse momento Hold decide levar Ryu. Ele diz que fará isso devido ao seu amor pela recepcionista Saezuri. Ryu tenta ignorar o desrespeito de Hold ao chamá-lo de inseto de 5º nível, mas o cara continua se intrometendo em seu espaço e tenta sem sucesso levantar sua espada. Irritado com isso Ryu desembainha sua espada. Nesse momento todos torcem para que eles lutem. Um homem olha para o Ryu enquanto diz que finalmente encontrou quem estava procurando. Todo mundo fica chocado ao ver a força do Ryu já que ele é nível 5. De repente Burkman elogia o corpo do prota ao mesmo tempo em que diz que ele deve ter cuidado para não destruir a guilda. Ryu seguindo seu conselho rapidamente coloca sua espada de volta, pois ele não quer lutar contra ninguém. Vemos que Hold está no chão e se sente desrespeitado. Então ele diz a Ryu que ninguém vai levar um nível 5 como ele em seu grupo. Nosso garoto realmente se sente um pouco preocupado pois precisa ganhar dinheiro e subir de nível de alguma forma. Vendo isso Burkman intervém dizendo ao protagonista que ele não precisa se preocupar pois subir de nível será fácil para alguém com o físico dele. O homem menciona que estava procurando alguém como ele e o oferece para se juntar à sua guilda. O velho conhece o valor dos músculos de Ryu e espera ansiosamente por sua resposta. Nosso garoto aceita de bom grado a oferta.
A cidade de Onfros cresceu em torno de masmorras e monstros. Ela é uma cidade administrada nos ombros de caçadores, pois eles trazem materiais que são usados para criar produtos, que são negociados no mercado. Finalmente vemos a guilda de Burkman em ação. O velho aguenta os ataques de monstros, enquanto a lanceira Ember derrota o Devolk. Burkman se machuca e Ember mostra sua preocupação, e vemos um pouco de romance se formando entre eles, mas eles são interrompidos pela irmã mais nova de Burkman. Ela é a curandeira do grupo e se chama Erwin. Enquanto ela cura instantaneamente suas feridas, sua atenção é desviada. Um monstro está prestes a mordê-la, mas é eliminado pelo mago Hubert, que desempenha o papel de apoiador do grupo. Com esses quatro, sua guilda é o número 1 na cidade quando se trata de confiabilidade e trabalho em equipe. No entanto, o único problema é que o protagonista acabou sendo burro de carga. Dado a seu baixo nível, essa é a única posição para ele. Apesar disso, a guilda divide os lucros igualmente e até deixam os monstros fraquinhos para Ryu ter a sensação de lutar. Nesse momento, os monstros enviam seu chefe para lutar contra eles, mas ele é eliminado em um piscar de olhos com uma bala de pedra. Não é uma habilidade real, apenas realmente atirar pedras. O protagonista infelizmente não ganha nenhuma experiência porque o monstro era de baixo nível de acordo com o sistema. Nesse momento, Erwin vem chamar o prota de volta para acampamento. Depois de algum tempo todos estão juntos. Ryu se encaixa perfeitamente na hora de fazer a comida, pois passou 20 anos esculpindo cães infernais. Erwin, ouvindo isso, pergunta quantos anos ele tem. Ryu responde que tem 24 anos. Isso deixa todos curiosos e perguntam sobre seus pais. O protagonista diz que foi sequestrado quando tinha 4 anos e não se lembra de como eles se parecem. Isso faz com que todos chorem e o aceitem como parte de sua família. Apesar de seus níveis, Burkman diz que os níveis não são importantes, pois ele está no nível 25 por 5 anos. O protagonista acha isso um pouco confuso, pois Burkman ainda está no nível 25, mas Erwin finalmente conta que não há monstros de alto nível fora da masmorra. O mais alto é o Lorde de Vol, que ele, nosso garoto, já eliminou. O pior é quando o personagem principal descobre que o grupo não planeja ir para as masmorras. Ao ouvir isso, ele se levanta dizendo a todos que vai praticar com sua espada. Um pouco mais tarde, Hubert vai atrás dele porque está preocupado, mas não consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Ryu estava correndo pela floresta incrédulo, pois realmente não há monstros que possam dar a ele uma experiência. Ele se lembra que mesmo Devolk não lhe deu nenhuma experiência, o fazendo se perguntar qual é o seu nível real. Depois de inúmeras perguntas, nosso herói decide voltar para o acampamento. De repente, escuta o barulho de um monstro semelhante ao lobo infernal e corre em direção a ele na esperança de subir de nível. Finalmente o protagonista pega sua espada, mas fica surpreso pois na verdade não é um monstro que ele encontra. De longe parece uma garota, mas na verdade é um cara. O protagonista tenta sair pois ainda precisa encontrar aquele monstro, mas é interrompido por Artis, que inicialmente pensamos ser uma mulher, mas Artis agora considera Ryu suspeito por tentar procurar monstros fortes apesar de ser um nível 5. O protagonista diz que só veio aqui por causa do som e mais uma vez tenta sair explicando que seu grupo está esperando por ele, mas Artis, não satisfeito com isso, reutiliza sua magia de fogo e exige que ele responda com sinceridade se viu o monstro. Nesse momento, Ryu pega a varinha em chamas e apaga a chama. Ele diz a Artis que está cansado dele e o repreendeu por maltratá-lo só porque seu nível é mais baixo. Artis admite seu erro. De repente, Hold aparece e fica furioso, entendendo errado a situação. Acontece que ele pensa que Artis é uma mulher e acredita que Ryu está fazendo sapecagem, então ele imediatamente se prepara para um ataque. Enquanto isso, o protagonista, ignorando o tolo, diz a Artis para vestir as roupas. Finalmente Hold avança em direção a Ryu com seu ataque. Embora o protagonista estivesse um pouco hesitante em fazer isso, ele deixa de lado seu orgulho e se curva e pedindo desculpas. Mas Hold, ainda no meio de seu ataque, é incapaz de parar e é atingido nas bolas pelo cabo da espada. Algum tempo depois vemos nosso garoto remoendo o que aconteceu. Ele se sente horrível e diz a Burkman que não será capaz de se perdoar por causar uma dor tão horrível a um homem. Erwin sai e conta a todos a notícia horrível. Embora a vida de Hold não estivesse em perigo, ele perdeu algo muito mais precioso. Nesse momento todos os homens na sala entenderam sua dor. Na manhã seguinte, Artis levou Hold de volta para a cidade. No caminho, Hold soube o verdadeiro gênero de Artis e não conseguiu mais olhar pro cara. 3 meses se passaram e Ryu parecia se dar bem com seu grupo. De repente eles receberam a notícia de que Hold foi para a masmorra sozinho. Ryu não entende por que Ember acha que isso é perigoso. Afinal, ele pensava que Hold era um jogador de alto nível.
A garota diz que mesmo tendo nível alto ele só caçou os monstros naturais daqui. Além disso, ela explica que os monstros da masmorra são diferentes pois não são originalmente deste mundo. Isso ocorre porque eles são criados pelas masmorras criadas pelo deus maligno chamado Ompalov. Ember também menciona que esses monstros geralmente são de nível 30 ou até superior, o que faz com que o protagonista se pergunte se ele pode subir de nível lá em segredo. Seus planos enfrentam vários solavancos ao saber que a triagem para a entrada na dungeon não é fácil, pois outros caçadores vão lá em segredo para subir de nível. O protagonista, deixando de lado seus esquemas, pergunta por que Holt foi lá se é tão perigoso. Burkman responde que o cara provavelmente estava procurando por um artefato que vem com diferentes habilidades e formas. Holt provavelmente queria um que há rumores de curar todas as feridas. Naquela noite, quando todos vão dormir, o protagonista foge. Enquanto caminha pela floresta escura e assustadora, ele não tem ideia de onde encontrar o monstro. Então ele decide perguntar a Dragão por que ela mora nas proximidades. Logo descobrimos que ele não tem ideia de onde fica a casa dela. De repente o protagonista se depara com um monstro de nível 31 que, de acordo com a diretriz, geralmente vive em masmorras e não é afetado por ataques de espada. Ryu estava confuso porque eles estão fora da masmorra. Agora ele não tem outra opção e usa sua espada. De repente os monstros começaram a conversar um com o outro e depois fogem do rio. Mas nosso garoto, que demorou tanto tempo para encontrá-lo, não vai deixar eles irem. Ryu logo é capaz de encontrar seu esconderijo, que acaba sendo um portal para uma masmorra simples. O protagonista adivinha que esta pode ser a razão pela qual os monstros não estavam seguindo seu caminho habitual e atacando os civis. Então ele decide fazer o que faz de melhor, que é interrogar monstros. Ryu pergunta ao sujeito feio se eles fizeram este portal, mas o monstro diz que eles não têm magia. Nosso garoto tem suas dúvidas e ameaça destruir o portal, fazendo com que o monstro entre em pânico e revele que ninguém pode entrar de acordo com a ordem do superior. Embora Ryu não saiba de quem é a ordem, ele decide entrar. Ele também engana o monstro para guardar o portal, fazendo pensar que isso só o beneficiará. Dentro da masmorra, alguns caçadores estão lutando para afastar os monstros. Isso porque os monstros tatilos são imunes a ataques físicos. Nesse momento, uma curandeira chamada Alice acaba levando um soco na perna por um dos monstros. Em pânico, ela lança um feitiço ofuscando que também acaba atingindo seu aliado. O menino é incapaz de ver com um dos olhos e ainda está mais preocupado com seus companheiros. Ele vê seu grupo ser eliminado lentamente e reza por ajuda. Um dos tatilos está logo atrás dele, algum líquido vermelho é espirrado. O monstro acabou de ser eliminado por alguém. O cara olha para o corpo e vê Holt finalizando o monstro com um segundo golpe. Ao vê-lo, tudo começa a fazer sentido, pois Holt é um espadachim mágico de dupla espada. Holt pergunta se o cara lhe conhece e ele responde que soube que Holt tem lutado para sobreviver na masmorra desde que chegou aqui há 70 dias. Nesse momento vemos que ele acabou na masmorra depois de ficar bêbado e a única razão pela qual ele não saiu é porque ele não sabe como, mas a história que circula é que Holt está procurando um artefato de cura para sua lesão intratável. Vendo Alicia ferida, ele usa sua poção rara. A garota pergunta se o cara está fazendo isso só porque ela é uma menina. Mas Holt diz que está fazendo isso apenas porque é inútil para sua lesão, enquanto na realidade ele simplesmente não quer nenhuma dificuldade para saírem daqui. Alicia logo diz que vai pagar sua dívida quando sair. Enquanto eles voltam, Holt começa a sentir dor no estômago. Enquanto isso, o grupo acha suas ações ainda mais admiráveis. De repente o chão treme e Alicia sabe que não há terremotos na masmorra, o que significa que pode ser um monstro. Holt diz a eles para saírem usando o caminho lateral. Ele também não quer parecer desagradável na frente de uma garota. Ela está relutante, mas ele diz a ela para ir embora. O menino imediatamente pega Alicia e vai embora, não querendo ser um fardo para Holt, mas ele não queria que o cara fosse embora também. Agora que chegou a esse ponto, Holt decide lutar. Ele imediatamente corre quando vê a grande horda de Tatilo, mas curiosamente os monstros também parecem estar fugindo de algo do outro lado da masmorra. Esse algo é Ryu. Nosso personagem principal está tentando ganhar experiência enquanto também tenta não destruir a masmorra. Um dos Tatilo relata ao seu chefe que, apesar de seus instintos dizerem para correr, ele decide lutar. O protagonista entra rompendo a parede, eliminando o chefe sem nem perceber. Seus olhos vão direto para a bola de fogo. Era um artefato. O protagonista se pergunta se não deveria ter alguém guardando algo tão precioso. Depois de passar pelos inúmeros pensamentos em sua mente, ele decide pegar o artefato, que pode lançar bolas de fogo. Nesse momento, o protagonista decide testar o artefato e grita: bola de fogo.
A cena muda e aprendemos que os monstros não se reproduzem, eles são fabricados pela masmorra em zonas especiais. Essas áreas são fontes de magia que por algum motivo assumem a forma de itens ou artefatos, então não é surpreendente que o artefato não tenha funcionado. A razão mais uma vez é seu baixo nível. O protagonista o tira pensando que o artefato é um lixo já que ele não pode usá-lo, mas considera vendê-lo. O lixo de um homem é o tesouro de outro. No entanto, nosso herói logo percebe que pode ser um pouco suspeito se o nível 5 aparecesse com esse artefato. Enquanto lida com esse dilema, o chão sob seus pés se move e uma passagem se abre. O protagonista sorri e acredita que isso leva à sala do chefe. Ryu se depara com uma porta enorme e ao entrar se depara com um corredor vazio com um único item no meio da sala. O item é a fonte mágica e o protagonista anuncia que levará se ninguém aparecer para detê-lo. Não querendo ficar sem teto, o chefe da masmorra finalmente aparece e o agarra com seu tentáculo. Ryu vê seu nível 45 e finalmente tem esperança de ganhar experiência, mas de repente Roda aparece do nada. Sendo o gênio que é, ele presume que o monstro está usando seu trauma e conjurou um Ryu falso, pois um nível 5 não pode chegar aqui. O protagonista concorda com isso pois não quer ser exposto. De repente Road tenta atacar seu ponto cego. O protagonista simultaneamente pula para evitar seu ataque que vinha de baixo. No processo isso realmente acaba prejudicando-o. Chefe, o monstro é muito fraco para Ryu. Enquanto isso, Hold, incapaz de controlar sua raiva reprimida, ataca implacavelmente Ryu. Nesse momento, o monstro é jogado pela sala. Hold continua culpando o Prota por arruinar sua chance com Artis, o que não é verdade. Sua raiva o leva a se tornar um peão do tentáculo que se sente desrespeitado por Ryu e planeja usar seu suposto amigo como escudo. O monstro se prepara para acabar com o Ryu pela mão de seus companheiros, o que era uma suposição infundada de sua parte porque ele nota que o protagonista só se importa com a experiência. Então o Sr. Tentáculo ordena que Hold ataque Ryu. A luta termina antes mesmo de começar corretamente pois o protagonista cuida dos dois em questão de segundos. Ele está desapontado com o chefe de nível 45 que percebe que foi derrotado apenas com a pressão do vento. Enquanto Ryu estava se perguntando sobre seu nível, o tentáculo parece estar tramando algo. Ele lidera seu corpo principal na forma de uma criatura parecida com um morcego. O monstro decide contar a alguém sobre o Ryu. Antes de voltar, nosso garoto de repente vê algo em torno de 54 bilhões de pontos. Na manhã seguinte vemos Burkman acordado. Ele flexiona seus músculos e Erwin aparece preocupada com Ryu, pois ela não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Os outros também não sabem onde ele está. Ela fica horrorizada com o pensamento de que ele poderia ter ido para a floresta. De repente o protagonista ouve e realmente aparece com um monstro nas mãos. Erwin questiona por que ele saiu sem contar a eles e pergunta o que aconteceu. Ryu responde que nada aconteceu, mas na realidade descobrimos que ele ganhou 113 mil pontos de experiência eliminando aquele monstro tentáculo. Ele calcula que os cães do inferno só lhe deram 258 pontos e foram necessários 1.100 para chegar ao nível 5, então deve precisar de 2.200 para chegar ao nível 6. Nesse momento o protagonista verifica alegremente a diretriz e quase perde sua alma vendo que 54 bilhões de pontos são necessários para o nível 6. Depois de uma semana de busca, o grupo não conseguiu encontrar nenhum monstro fora da floresta, então todos voltaram para a cidade. Suas carruagens pararam no portão e pediram um passe. O velho fica mal-humorado ao ouvir isso, enquanto os outros também se perguntam sobre o passe. Um dos guardas reconhece Burkman e eles parecem estar com sorte pois o homem no portão é primo de Burkman. Ele diz que a guilda dos caçadores chamou todos de volta porque a masmorra de gelo foi limpa. A mudança no rosto da equipe de Burkman se torna muito sombria, mas Ryu não entende o porquê já que limpar uma masmorra deveria ser uma coisa boa. Ele pergunta a Hubert quem poderia ter limpado. Hubert responde que apenas mundanos escondem quando limpam uma masmorra. Normalmente um caçador assume que limpou porque é uma grande honra. Ember explica ainda que o verdadeiro problema são os inquisidores de heresia. Eles são pessoas enviadas pela fraternidade para acharem e executarem os seres de outro mundo. Esses caras literalmente eliminam qualquer um que considerem suspeito, especialmente pessoas de nível 20 para cima. Ryu fica instantaneamente preocupado com Ember e o Sr. Burkman, mas não há nada que ele possa fazer. Burkman permanece positivo porque acredita que o trabalho árduo deles vale alguma coisa. Ele decide trocar as pedras na guilda e diz ao protagonista que ir com Ember vender os materiais. Todos sorriem quando dizem que vão comemorar quando ele voltar. Ryu foge alegremente dizendo que pode ir sozinho.
Amber tenta impedi-lo pois ele pode não saber o preço, mas o velho acredita que ele saberá o valor dos materiais por conta própria. Chegando na loja, o protagonista que o velho não quer comprar nada devido aos eventos recentes. Rio tenta vender pela metade do preço, mas Bolton é inflexível em sua decisão. De repente outra pessoa aparece e ao vê-lo Bolton quase vai para a próxima vida, pois essa pessoa é um inquisidor. O protagonista imediatamente tenta olhar para o seu nível, mas não consegue. De repente o inquisidor pergunta se ele não conseguiu ver seu nível. Isso deixa o protagonista chocado e o inquisidor instrui todos a continuarem suas discussões. Bolton começa a gritar ao vê-lo identificando como o Inquisidor da Igreja das Trevas. O Inquisidor expressa gratidão por ter sido apresentado aqui. O protagonista observa com curiosidade imaginando se ele realmente vem de uma igreja e fica intrigado com seu nível, que não pode ser determinado. O Inquisidor comenta que Rio parece ter algum material valioso à venda e se posiciona bem na frente dele. Ele observa que as expressões faciais do protagonista sugerem que ele não pode avaliar seu nível. Nosso garoto responde que está apenas olhando e não pode ver seu nível, ao contrário de seres de outros mundos que podem ver o nível de uma pessoa. O protagonista acha que o Inquisidor deve ser excepcionalmente forte dada sua capacidade de aparecer instantaneamente na frente dele. Nesse momento o Inquisidor está diante de Rio observando sua altura impressionante e questionando por que ele parece tão nervoso. Nosso personagem principal reconhece seu nervosismo e explica que recuar só provocaria o Inquisidor a persegui-lo. De repente o homem o questiona sobre suas crenças religiosas e Rio admite que não é religioso e não acredita em nenhum deus. O Inquisidor então pergunta sobre seu conto de fadas favorito e ele revela que como é órfão, nunca ouviu um. O Inquisidor aponta que Rio veio de uma pequena vila e é um órfão sem pais conhecidos. Ele é literalmente uma figura suspeita de outro mundo. Ao ouvir isso, o protagonista esclarece que ele não é um caçador há muito tempo e afirma que é apenas um humano. O Inquisidor especula que se isso for verdade o nível de Rio deve ser bastante baixo, então ele rapidamente recupera seu distintivo e o coloca na mão do protagonista para verificar seu nível. O distintivo revela o nível de Rio como 5. O Inquisidor fica surpreso porque um nível 5 é extremamente baixo. Rio pergunta se pode vender seus produtos agora e logo entrega seus bens ao Bolton. O Sr. Bolton, inspecionando as mercadorias, comenta sobre a compostura de Rio na presença de um Inquisidor. Ele reconhece que os itens são muito bons, mas indica que precisará negociar. Bolton examina a bolsa e sua atenção é atraída para um artefato de bola de fogo. O foco do protagonista permanece no Inquisidor e ele fica aliviado por seu baixo nível ou poupar de ser pego. Nosso garoto Raven suspeita da força do Inquisidor já que não conseguiu avaliar seu nível. Nesse momento o Sr. Bolton pega um artefato e o inspeciona, reconhecendo que não deveria estar com alguém de baixo nível. Quando o protagonista estende a mão para recuperar o artefato, ele escorrega da mão do Sr. Bolton e cai, rolando até os pés do Inquisidor. O homem examina o artefato concluindo que ele parece especial e poderoso. Então diz em voz alta que esse item não deve estar na posse de alguém de nível 5, o protagonista se pergunta que desculpa ele deve dar agora. Ele considera se deveria alegar ignorância e dizer que o artefato foi encontrado no caminho. O Inquisidor avança e informa a Rio que um caçador de nível 5 nunca deve entrar em uma masmorra, e o artefato é muito valioso, então ele aconselha mantê-lo seguro para evitar roubo. Nosso garoto fica surpreso com a rapidez com que o Inquisidor acreditava que ele não era exatamente dono do artefato. Nesse momento o Inquisidor começa a contar uma história. Ele descreve um casal que há 15 anos atrás morava numa vila. O marido era um caçador poderoso e sua esposa e filho moravam em casa. Embora ele não fosse o líder de seu grupo, muitas pessoas o cercavam devido à sua força. Um dia eles embarcaram em uma missão para eliminar um monstro. Ao encontrar a besta, o marido ficou apavorado e impediu que qualquer um se aproximasse. Os membros de seu grupo ficaram intrigados com seu medo porque o monstro parecia fraco, então tentou convencê-lo a enfrentar o monstro. Quando pressionado, o marido revelou que o nível do monstro excedeu 800, o tornando muito além de sua capacidade. Os amigos não acreditaram nele. Então o marido revelou que era de outro mundo equipado com um sistema de orientação que pode identificar o nível de qualquer pessoa. Só então o monstro anteriormente adormecido começa a atacar. Em pânico, seus amigos fogem, o deixando sozinho para enfrentar a ameaça. Nesse momento o Inquisidor faz uma pergunta a Rio sobre quem vai de base nessa história. A pessoa de outro mundo lutando contra o monstro ou outra pessoa? O protagonista responde que é óbvio que é a pessoa de outro mundo porque revelou sua identidade. O Inquisidor responde que esse não é o caso.
aquele que vai ser eliminado é o líder do grupo, não a pessoa de outro mundo. O líder informou os inquisidores da igreja sobre a pessoa de outro mundo em seu grupo. Ao ouvir isso, os inquisidores prenderam e investigaram todos os membros desse grupo. Então eliminou todos durante o processo. Mais tarde a pessoa de outro mundo saiu viva da masmorra, mas quando ele volta para casa tudo é destruído. A aldeia soube de sua identidade e sua família foi queimada pelos aldeões. Então ele os eliminou e fugiu. O inquisidor conclui dizendo que quem se associar a alguém de outro mundo sempre acabará eliminado. Ele duvida que Ryu possa cometer tal crime. Nosso garoto então questiona por que ele está contando essa história e o que isso significa. O inquisidor explica que a pessoa que deu a Ryu o artefato para vender é de outro mundo e provavelmente é o líder de seu grupo. A história pretendia transmitir essa mensagem. Como o protagonista é apenas um caçador novato de nível 5, o inquisidor planeja usar toda a sua força para tentar protegê-lo, mas ele não pode garantir a segurança de seu grupo. Então o homem pergunta sobre o nome de seu grupo. Ryu, ao ouvir isso, corre para dar um soco no inquisidor, mas o homem rapidamente recua. Neste momento Artis chega e pede ao inquisidor que perdoe Ryu. Ele diz que houve um mal-entendido e veio pessoalmente para esclarecer a situação. O protagonista logo diz a Artis que essa situação é extremamente perigosa. Mas o cara lança um olhar frio e repreende Ryu, apontando que ele fez uma bagunça. Artis admite que cometeu um erro ao entregar o valioso artefato na mão de Ryu. O protagonista senta caladinho como uma criança. O inquisidor pergunta Artis quem ele é. Artis se apresenta dizendo que é o 37º chefe da família Bannister. O inquisidor verifica o distintivo de Artis e observa que ouviu que a família Bannister tinha sido extinta, mas aqui está ele de pé com o distintivo. Artis explica que embora seja difícil, ele está tentando o seu melhor para restaurar o orgulho de sua família. O inquisidor diz que não pode tirar a máscara devido a negócios oficiais, mas pergunta qual é sua conexão com o Ryu. Artis responde que o protagonista é seu burro de carga recém-contratado. Apesar da boa aparência física, ele é bastante ignorante e lento. O protagonista fica chocado ao ser descrito como apenas um burro de carga. Artis continua dizendo que pediu ao prota que trouxesse o artefato para uma pesquisa. O inquisidor então questiona sobre seu interesse em artefatos mágicos. Nosso garoto não entende totalmente a conversa e só sabe que Artis está ajudando ele. O protagonista implora por perdão e Artis se despede do inquisidor. Então eles se afastam. O protagonista agradece a Artis por sua ajuda e pede desculpas. O cara avisa ao herói para não tentar atuar novamente na frente de ninguém porque foi muito ruim. Enquanto eles continuam andando, o protagonista coloca o artefato em sua bolsa. De repente o inquisidor questiona os poderes do artefato. Ryu diz que é bolas de fogo enquanto Artis responde que é eletricidade. Suas descrições conflitantes os deixam intrigados. O inquisidor, agora desconfiado, pede desculpas e informa que ambos devem ir com ele para a prisão. A cena muda para o primeiro dia do prota com a equipe de Bookman. Ele se viu navegando sozinho pela floresta, ficando cada vez mais frustrado enquanto tentava subir de nível. Nosso garoto enfrentou um ogro-árvore, um galo gigante e um lodo de lama. Os monstros que ele encontra caem com um único golpe, mas nenhum deles lhe dá os pontos de experiência. Até os lobos infernais lhe deram mais pontos. Nosso garoto continuou eliminando implacavelmente os monstros para aumentar seu nível. De volta ao acampamento, Bookman o chama e lhe oferece um prato de comida como um gesto de boas-vindas. Bookman apresenta a refeição com um toque de humor, mas Ember explode de raiva com a sugestão de que sua comida pode não ser boa. Ela avisa ao prota que ser aceito no grupo significa provar seu valor e aceitar o que recebe. Um dos membros de seu grupo zomba e afirma que ele não vai durar muito neste grupo, embora o protagonista suspeite que possa haver alguma travessura na comida. Ele acha que não pode ser pior do que a carne de cachorro que está comendo. Grato por não estar mais sozinho, ele se senta para comer. Apesar do sabor picante, ele acha a refeição surpreendentemente deliciosa. O protagonista até pede um segundo prato. Então o grupo finalmente revela que fizeram isso apenas para brincar com ele e ele não deveria ter comido. Naquele dia o protagonista sentiu como se finalmente tivesse escapado daquele pesadelo. De volta ao momento presente, o inquisidor libera seus poderes criando um enorme vórtice de vento ao redor deles. O protagonista pergunta o que está acontecendo, imaginando se isso é algum tipo de magia do vento. Artis rapidamente descarta a ideia dizendo que não sente nenhuma mana no ar. Ele presume que esta deve ser uma habilidade especial e percebe que o Inquisidor não é apenas um mago de baixo nível. Ryu, ouvindo isso, percebe que lutar contra o Inquisidor não será fácil, se ele der tudo de si.
O Inquisidor pode descobrir que ele é de outro mundo. Nesse momento, o Inquisidor, agora dentro de uma grande barreira de vento, avisa que eles continuarão vivos mesmo que corte seus braços e pernas, então oferece a eles um acordo. O protagonista dá um passo à frente, percebendo que não há escapatória e que Artis agora está preso em sua bagunça. Ele confronta o Inquisidor perguntando se eles estão procurando quem limpou a masmorra. Ryu corajosamente se oferece para ajudá-los a encontrar essa pessoa. O Inquisidor desativa seus poderes e concorda. Assim que o protagonista está prestes a revelar que foi ele quem fez isso, uma voz alta o interrompe. Todos se viram para ver uma carruagem puxada por cavalos se aproximando, com um homem gritando de cima alegando ser o herói que limpou a masmorra. Ryu e o Inquisidor ficam atordoados enquanto observam a cena se desenrolar. Hold, de pé orgulhosamente na carruagem, afirma ser o responsável por fechar a masmorra. Ele mostra o artefato de conclusão e Jack e Alice estão ao seu lado. Jack sarcasticamente comenta que eles pensaram que nunca esperavam vê-lo vivo. Hold conta ansiosamente que desmaiou dentro da masmorra e quando acordou o chefe já tinha sido eliminado. Ele supôs que ele mesmo tivesse derrotado antes de perder a consciência, então pegou o artefato da masmorra. Depois disso, Jack e Alice o encontraram e o trouxeram para sua carruagem. Inicialmente, Hold fica emocionado, se imaginando como um herói lendário, mas sua empolgação desaparece rapidamente quando os inquisidores que procuram o responsável por fechar a masmorra o capturam. Os inquisidores documentam tudo e concluem que o artefato é real, mas decidem prendê-lo para ter certeza que não é um cara de outro mundo. O protagonista e Artis observam a situação à distância. Nosso garoto lembra que Hold foi totalmente transformado em monstro, mas parece que ficou tudo bem. Depois de concluir sua investigação, o inquisidor que capturou Ryu e Artis pede desculpas por seu erro. O Artis perguntou sobre o destino de Hold e o Inquisidor explica que eles precisam investigar, mas por outro lado o protagonista está cético sobre a libertação de Hold. De repente o Inquisidor chama Ryu e entrega um documento, explicando que com as assinaturas ele pode vender seus produtos em qualquer lugar. Nosso garoto assina e pede que Artis faça um favor. Depois de algum tempo alguém bate na porta da guilda de Burkman. Eles esperam que seja Ryu, mas ficam surpresos ao ver Artis que está lutando com um saco pesado. Burkman pergunta o que ele está fazendo aqui e por que ele está carregando as coisas do protagonista. Artis, ofegante e angustiado, pede sua ajuda. Ele desmaia ali mesmo com o saco pesado caindo em cima dele. Burkman corre, levanta a bolsa e o ajuda a se sentar. Artis comenta que Ryu deve ser incrivelmente forte para carregar uma bolsa tão pesada. Burkman fica surpreso e preocupado, pergunta onde o protagonista está. Erwin observa que não há material na bolsa e questiona o paradeiro do conteúdo das sacolas. Artis responde que Ryu apenas o instruiu a trazer a bolsa. Amber continua a inspecionar a bolsa e diz a Burkman que há muito dinheiro dentro. Hubert acrescenta que existem várias bolsas, cada uma contendo 1000 moedas, totalizando 10.000 moedas. Todos ficam surpresos com a quantidade de dinheiro e pensaram como ele conseguiu vender tanto para reunir uma quantia tão grande. Amber também descobre que o dinheiro não corresponde ao valor dos itens que eles tinham. Artis então tira o distintivo do dragão que Ryu lhe deu e entrega ao Sr. Burkman. Vendo o distintivo, Burkman questiona se o protagonista desistiu. Ele se perguntou por que Ryu tomou uma decisão tão repentina. Artis responde que ele não explicou nada, apenas pediu para entregar essas coisas. A cena muda para o protagonista, que está visivelmente apavorado andando por um beco. Ele relembra o que aconteceu. Depois da assinatura, o inquisidor lhe mostrou um distintivo. Ele apontou um distintivo rotulado Grande Terra, um grupo formado por pessoas da Terra. O protagonista ficou chocado ao ver o distintivo e lembra que os 4 grandes heróis já haviam destruído um deus. Ele se pergunta por que o distintivo está aqui e nega saber qualquer coisa sobre isso. O inquisidor coloca o distintivo de volta em sua caixa e diz que é compreensível que um caçador de nível 5 não saiba dessas coisas. O inquisidor estava apenas perguntando se ele já tinha visto o distintivo antes. O protagonista fica em silêncio. Então o homem diz que mesmo que Ryu não seja de outro mundo, ele deveria se lembrar da história antiga sobre o casal. Nesse momento Ryu teme profundamente o fim que todo o seu grupo pode ter. Enquanto caminha pela área ele está tão furioso que dá um soco em um carrinho. De repente Ryu percebe 3 pessoas paradas ao lado, cada uma segurando um cigarro. Eles parecem encrenqueiros e acontece que o carrinho quebrado pertence a eles. Enquanto isso, na guilda de Burkman, os membros restantes ficam chocados com a saída repentina de Ryu. Hubert insiste que o protagonista não pode simplesmente deixar a equipe assim e exige uma explicação para sua decisão abrupta.
Burkman aconselha paciência e pede que Artis diga ao protagonista que a guilda está esperando por ele. Artis concorda em dizer isso se vê-lo novamente. Ele reflete sobre a conversa e até sente um pouco de inveja do apoio que Ryu tem. Enquanto isso, o protagonista agora está amarrado a uma cadeira com pessoas derramando água sobre ele para trazê-lo de volta à consciência. A pessoa que derrama água na cabeça de Ryu informa a seu chefe que ele recuperou a consciência. O chefe diz a ele para se afastar enquanto avalia a situação. O protagonista está desorientado imaginando onde está e quem o capturou. Um homem grande observa que nosso garoto é um caçador por causa da espada que carrega. Ele acusa Ryu de ferir seus homens. Mencionando especificamente que o protagonista quebrou seus braços e pernas, os 3 homens de antes confirmaram que o protagonista os espancou severamente e destruiu seu carrinho. O chefe exige saber como Ryu se atreveu a atacar seus homens e ainda dormir em seu território após o ataque. O protagonista explica que está disposto a se desculpar, mas reafirma que não quebrou seus membros. Os ferimentos foram resultado de seu ataque e ele não tinha lugar para ficar, por isso acabou dormindo lá. Chefe pergunta a seus 3 subordinados se a história de Ryu é precisa. Os 3 homens ainda com dor confirmam o relato admitindo que o atacaram primeiro. Eles reconhecem seu corpo extraordinariamente resistente, especulando que Ryu deve ter usado magia para aumentar sua resiliência. O chefe exige saber que magia ele usou. O protagonista insiste que não usa magia e desafia o chefe a socá-lo se ele duvidar. Ele provoca o chefe por ter medo de bater nele e diz que foi isso que seus servos disseram. Mas os 3 homens negam que tenham dito algo depreciativo sobre o chefe. O chefe furioso decide atacar o protagonista com força total. Mas na cena seguinte o chefe é mostrado com os dedos feridos gritando de dor. Ryu observa que o chefe é mais fraco do que o monstro esfarrapado. Ele observa seu entorno pensando se deve eliminar todos e escapar, mas ele percebe muitas pessoas o observando. Imaginando se ele é um espadachim mágico ou um usuário de magia, a visão muda à medida que mais pessoas chegam, incluindo o prefeito. Eles comentam que Ryu parece ser um cachorrinho inofensivo que se afastou de casa. Os companheiros do prefeito pediram que ele ficasse para trás alertando que o protagonista é perigoso. Ryu confronta o prefeito questionando por que ele está sendo chamado de cachorro. Ele então se oferece para compartilhar sua história se o prefeito estiver interessado. O velho, não impressionado, rejeita a oferta de Ryu e zomba sugerindo que ele deve ser da Montanha Rochosa. O prefeito ordena que eles deixem Ryu ir apesar das preocupações de seus subordinados sobre as habilidades desconhecidas do protagonista. Os homens que avisam que ele poderia facilmente derrotá-lo se quisesse. O protagonista fica surpreso com o conhecimento do chefe sobre a Montanha Rochosa e pergunta como ele sabe sobre isso. O velho responde com uma oferta, um contrato em troca de mais informações. 6 meses depois que a masmorra foi limpa, muitas pessoas abandonaram a cidade de Onfrois. O lado leste da cidade, antes vibrante, agora reflete uma área local mais pobre e desolada. Um grupo de homens de aparência duvidosa, incluindo um cara enorme, está esvaziando uma casa decadente. A esposa e o filho do dono da casa protestam, mas o chefe insiste que eles foram informados sobre o despejo e a remoção de itens. O caçador furioso chega e exige saber por que seus pertences estão sendo levados. Desembainhando sua espada, ele os avisa para parar, prometendo proteger sua casa e família. O chefe imperturbável diz para se afastar e ordena o martelo. Nesse momento o protagonista chega com um martelo, mas o caçador percebe que é apenas uma barra de ferro pesada com uma pedra presa. O caçador se esforça e mesmo assim não pode perfurar o corpo duro de Ryu com sua espada. O protagonista permanece imperturbável e diz ao caçador para sair do caminho. O caçador fica apavorado depois de ver que Ryu nem está arranhado e se afasta enquanto o protagonista destrói sua casa inteira com um único golpe. O caçador, observando a destruição, percebe que Ryu não é um humano comum, mas um monstro. Depois disso, a equipe do chefe guia a família deslocada para uma casa robusta e recém-construída, explicando que sua associação está trabalhando para melhorar a cidade. Eles garantem à família que a casa é tão forte quanto os nobres, com paredes reforçadas especiais para evitar monstros. Se a masmorra quebrar e os monstros inundarem a cidade, essas paredes podem servir como bunkers. O homem grande e corpulento explica tudo isso ao caçador, oferecendo moradia e manutenção gratuitas como parte do benefício da associação de caçadores. O caçador, um tanto embriagado, agradece ao homem e expressam sua gratidão, embora ele tenha esquecido os detalhes de sua conversa anterior devido à sua condição na época.
O caçador reconhece a situação mencionando o declínio na atividade dos monstros e a redução da carga de trabalho para os caçadores. Ele quer agradecer especialmente a Ryu, que empunhava o martelo, e pede desculpas por desembainhar sua espada na frente dele, esperando que ele seja perdoado, mas o protagonista ignora as palavras do caçador e está visivelmente desinteressado. O caçador insiste em mostrar gratidão e se oferece para compartilhar uma refeição com ele, mas Ryu recusa dizendo que está muito ocupado. O chefe fica intrigado com a indiferença do prota e sua recusa em se juntar aos outros. A brincadeira barulhenta da criança e uma série de desculpas perturbam ainda mais nosso garoto, o fazendo se sentir sobrecarregado. Ele se sente cada vez mais deslocado e luta para manter a compostura. A mãe percebe o que pode acontecer e tenta segurar o filho enquanto implora para Ryu o perdoe. O protagonista procura por sua espada e nota em frustração que ela está faltando. Ele não é caçador há 6 meses e sem sua arma ele se sente impotente. Então Ryu sai da sala enquanto o chefe e outro caçador discutem seu comportamento incomum. O caçador explica que o protagonista ingressou na associação há 6 meses, é altamente qualificado e eficiente, ganhando elogios significativos por seu trabalho, apesar de suas peculiaridades e relutância em se envolver com os outros. Suas contribuições foram inestimáveis. Depois de algum tempo nosso garoto entra na sala do prefeito sem permissão, o que o enfurece, mas Ryu logo pergunta sobre a infraestrutura do prédio que ele nunca tinha visto antes. O prefeito concorda que não há outros edifícios como esse. É por isso que ele contratou o Ryu e ele fez seu trabalho muito bem. Ao ouvir isso nosso garoto dá um soco na parede dizendo ao prefeito para parar de brincar. Ryu estava frustrado com o conhecimento do prefeito sobre a montanha rochosa. Ele dá outro soco, perguntando ao prefeito sobre o que ele quer. O prefeito, frustrado com o caos causado pelo protagonista, explica que há 40 anos todos viviam normalmente, tanto humanos quanto outros mundanos como o Ryu. Nosso garoto finalmente sorri porque já tinha presumido que o prefeito sabia que ele era de outro mundo. O velho confirma que já sabia e aponta sua inquietação em conviver com pessoas. Ele explica que isso acontece porque Ryu ainda se considera uma pessoa de outro mundo. O prefeito explica que quando as pessoas de diferentes mundos começaram a chegar, muitos se tornaram caçadores, outros se integraram em várias profissões contribuindo para campos como a arquitetura. Então o prefeito tranquiliza dizendo que se ele quiser se misturar como um ser humano normal ele deve liderar o trabalho dos caçadores e continuar com suas tarefas atuais. Nosso garoto diz que não vai ser um caçador novamente e lembra ao velho que ele já renunciou a esse papel. O prefeito responde que alguém é contra o protagonista ter desistido de ser um caçador, então o homem sinaliza para alguém entrar. Quando a pessoa entra o protagonista fica atordoado.